E o Peixão enfrenta o Velo Clube amanhã na Vila Belmiro pela última e decisiva rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2026, valendo classificação do Santos para a fase mata-mata do campeonato. Vamos ganhar, Peixão, cara! Fala, seus Peixão, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo com o canal Vem Pro Peixão. E nós estamos aqui para falar do jogo de amanhã, do Santos contra o Velo Clube, na Vila Belmiro, às 8h30 da noite, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. Lembrando que é a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, então é uma rodada decisiva para o Santos, que precisa garantir os seus 3 pontos, mas depende também dos resultados de outras partidas, né? Resultados não tão difíceis de acontecer, verdade seja dita, mas primeiro começa pelo Santos fazendo a sua lição de casa contra um time muito menos expressivo que ele, né, em casa, então isso traz um pouco de preocupação para o torcedor. E também nunca é bom depender dos resultados de outras rodadas, né? Mas o Santos, fazendo a lição de casa e trazendo a vitória, tem sim boas possibilidades de conseguir a classificação. Lembrando que o Santos, com o resultado da última rodada do Campeonato Paulista, se encontra hoje na 10ª colocação, 2 colocações acima da 8ª colocação, que é onde inicia a zona de classificação para o mata-mata, né? O Santos se encontra hoje com 9 pontos, logo atrás de Capivariano, que está em 9º lugar com 10 pontos, e São Paulo, que está em 8º lugar com 10 pontos também, né? O Santos, então, tem que torcer para resultados, obviamente, né, de times ali que estão acima que ele, ali beirando a zona de classificação, que é o caso do Santos e do Capivariano, e também daqueles que estão se classificando ali nas últimas posições disponíveis para a fase de mata-mata. Então podemos torcer, por exemplo, e é um resultado que eu particularmente acho bastante plausível, que é um empate do Botafogo de São Paulo com o Capivariano. Aí seria perfeito, o casamento perfeito com uma vitória do Santos, né? O Santos iria para 12 pontos, né? Enquanto o Capivariano se manteria com 10 e Botafogo de São Paulo iria para 12 pontos, né? Empataria com o Santos em pontos, mas e muito provavelmente o Santos teria um saldo de gols melhor do que o do Botafogo de São Paulo, visto que hoje do Santos é -1 e o do Botafogo de São Paulo é -3. E tem uma outra rodada que particularmente eu acho que é a mais provável de acontecer e que eu vou torcer bastante para que aconteça, que é o jogo do Palmeiras em casa contra o Guarani, né? Então o Nanico verde contra o maior Verdão jogando fora de casa, Guarani, né? Então a grande probabilidade é de uma vitória do Palmeiras, tanto para se classificar ali como tentar se classificar como o primeiro colocado, uma vez que se encontra na 2ª posição, logo atrás de Novo Horizontino, que tem um ponto à frente, 16 pontos, né? Então vai estar jogando em casa, vai querer fazer bonito, vai querer passar em primeiro colocado e não vai querer passar vergonha contra o seu rival verde, né? Então o Palmeiras ganhando, o Guarani se mantém com 11 pontos e o Santos iria para 12 com a vitória e se classificaria. Gente, lembrando que tudo isso é obviamente considerando o cenário da vitória do Santos. Calma, seus Peixão, vai dar certo. E vai dar certo também porque trago mais uma boa novidade, né? Ainda não saiu a lista oficial dos relacionados para o jogo de amanhã, mas a grandíssima possibilidade é que Neymar Júnior estará relacionado e a grandíssima possibilidade é não que ele comece como titular, mas que ele entre no decorrer do jogo e tenha alguns minutos. O que, para o momento que o Santos vive atualmente, já é muito, já ajuda muito, né? Então tem também esse fator importante. Nós temos também a volta do Gabigol, né? Uma vez que a princesa não pôde jogar no gramado sintético contra o Atlético Paranaense, mas a gente não pode falar que é uma notícia ruim. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Vamos
ao que pode ser a provável escalação do jogo para, até então, o jogo mais importante do ano para o Santos. Lembrando, seus peixão, que ainda não saiu nenhuma provável escalação oficial, tá? Eu estou gravando aqui uma noite anterior ao jogo, né, para tentar trazer já algumas informações para vocês, tentar trazer um pouquinho aqui da minha opinião, né, da minha análise, mas ainda serão oficializadas algumas informações, tá? Mas tudo que vai ser passado aqui é o que indica, pelo que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos dias, né, que vai ser o cenário do Santos para o jogo de amanhã, tá? Importante lembrar que o Santos conta com algumas ausências, tá? São eles: Adonis Frias continua fora também pelo problema na panturrilha, Zé Rafael se recuperando ainda de um desgaste muscular ali. Temos também um desfalque importante, porque antes que esse nome apareça aqui, vocês tenham vontade de bater não só no Vojvoda, mas na gente também, que é a ausência do Igor Vinícius. Tomou o 3º cartão amarelo e não irá para jogo. Eu ainda não falei a provável escalação, mas acho que vocês imaginam quem vai para a lateral direita. Mas, dadas essas informações, o Santos deve vir com uma formação que vem sendo bastante utilizada, né? Um 4-2-3-1, que, de novo, permite que o Santos faça variações ao longo do jogo. Inclusive, isso é uma característica dessa formação do Vojvoda, né? Eu sei que vocês vão falar que isso não funciona em todos os jogos, mas realmente, quando o time tá bem, quando o time consegue se impor dentro de campo, é muito por conta dessas variações que o Santos consegue fazer quando o time tem intensidade, né? Dito isso, o Santos deve vir com monstro Brasão no gol, monstro no sentido ruim, Mike na lateral direita, devido à ausência, à suspensão, né, do Igor Vinícius. Na zaga, devemos ter Zé Ivaldo, né? Peixão, eu sei que eu vi isso, é assim, cara, é um tapa na cara, é de ficar indignado e, enfim. Mas lembrando que o Santos não tem opções, né? O Alexis Duarte não pode nem pensar em voltar para esse time titular. João Basso é muito fraco e ainda tem a questão da estatura, num momento em que o Santos sofre muito com a bola aérea, defensiva principalmente, né? Adonis Frias ainda se recuperando, então não tem muita opção a não ser usar o Zé Ivaldo ou trazer um menino da Vila ainda inexperiente, mas tem a questão de ser canhoto também, né? Que seria o João Ananias, então é difícil dar certo uma dupla de zagueiros com 2 canhotos, então não tem jeito. Tem que ser esse maluco, esse responsável do Zé Ivaldo, né? Então seria Zé Ivaldo e Luan Pérez fechando a dupla de zaga, Vinícius Lira na lateral esquerda. Eu sei que é um jogador ainda que apanha um pouco também, mais menos nas questões, nas jogadas ofensivas, né? Mas apanha ainda bastante na questão defensiva principalmente. Mas continua sendo um jogador melhor e mais técnico do que o Escobar, e que vai estar jogando em casa com o Santos em tese, né, indo para cima com mais intensidade. Então eu entendo que pode ser um jogador muito importante. E aí no meio de campo nós temos, né, aqueles 2 jogadores ali que são os meias centrais, os meias de transição, que deve ser mantido o Schmidt, né, e o Gabriel Menino, e como um meio um pouquinho mais avançado, o Gabriel Bontempo. Gabriel Menino e Gabriel Bontempo, acho que não tem nem o que dizer, né? Hoje, dentro das opções que tem dentro do elenco, são os melhores meias ali à disposição, né, que vem apresentando mais futebol nos últimos jogos, então tem que ser mantidos mesmo no time titular. E tem o Schmidt, né, gente? Eu sei que é complicado. O Schmidt, para mim, é um jogador que infelizmente não dá mais para o Santos pela instabilidade, e pela falta de sequência. É um jogador que faz um jogo bom, depois faz um jogo péssimo. É um jogador que em alguns jogos me incomoda muito a postura e que muitas vezes parece estar morto dentro de campo e não dá a intensidade que o meio de campo do Santos precisa para conseguir ir bem nos jogos, para conseguir combater o meio de campo dos adversários. E esse é um dos grandes problemas do Santos hoje. Não à toa tá negociando com o Christian Oliva, né? Tomara que venha, inclusive, bom jogador. Tem gente comparando, mas é o melhor jogador da Liga Uruguaia, mas o Cabadeira era o melhor da Paraguaia também. Gente, não compara. A Liga Uruguaia, a tradição uruguaia no futebol, a competitividade no futebol uruguaio é muito maior do que o do paraguaio.
É um bom jogador e muito raçudo, que inclusive, se não me engano, tem uma média de desarme de mais ou menos 12 desarmes por jogo. Enquanto, pra vocês terem noção, o Arão, que a gente tanto gosta e que é um baita de um jogador, tem uma média de 3 e o Schmidt de 2. Então, olha a diferença. É o jogador que o Santos tanto precisa para dar intensidade, combatividade no meio de campo. Que é muitas vezes o que o Santos não consegue jogar porque o meio de campo é engolido. Então, Schmidt infelizmente peca nisso, mas dito tudo isso, entretanto, é um jogo em casa, em que o Santos tem um elenco bastante superior ao do Velo Clube. Torcida, eu acredito que vai fazer uma grande de uma festa para tentar ir atrás dessa classificação. Muito provável a volta do Neymar, né? Muito provável a volta do Gabigol também pro time titular. Então, poxa, não é possível que o Santos não vai conseguir se impor nesse jogo. Vai ter que ir pra cima, né? E uma vez que vai ter que ir pra cima e os jogadores vão ter que correr dobrado, aí é o tipo de jogo que o Schmidt até que vai bem. Porque ele não precisa dar tanta intensidade, não precisa correr tanto, não precisa tanto, né? Não precisa ficar tanto na marcação também. Então ele consegue ter um pouco mais de disposição física e de espaço para fazer passes. E aí são esses tipos de jogo que ele acaba indo bem. Acertam alguns passes ali, quebrando as linhas defensivas do time adversário, né? Quebrando linhas ali do adversário, achando um ou outro bom passe. Então espero de verdade que esse seja o caso e que o Schmidt possa fazer uma boa partida, mas que o Santos se classificando, que o Santos efetive a contratação, pelo menos desse meio campo, para suprir esse buraco que o Schmidt hoje deixa no meio de campo do Santos, né? E aí, novamente, temos Gabriel Menino, Gabriel Bom Tempo ali tanto, né, jogando ali como a ponta do triângulo do meio de campo e fechando uma trinca de ataque com Miguelito, que não tem o que discutir também, vem sendo um dos melhores jogadores do Santos, uma das poucas coisas boas que a gente pode tirar desse início de temporada do Santos, vem jogando muito bem, ali provavelmente pela direita, talvez até algumas vezes ali caindo um pouco mais por dentro, né, o Rony pela esquerda, não tem muito o que falar, é um jogador pelo menos voluntarioso e que dá a entrega em campo que muitos jogadores não dão, né? Entendo que nesse momento tem que ser mantido como titular. Tem a questão do Moisés, que entrou bem, inclusive, na última rodada. Mas eu acho que o Vojvoda deve optar por manter ele no banco para este jogo e entrar ao longo do jogo. Que eu acho que também com o Gabigol voltando à titularidade, é o razoável a ser feito. O Rony, nesse momento, ainda faz por merecer a titularidade, né? Mas acho que é muito importante que o Vojvoda dê mais minutos para o Moisés neste jogo contra o Velo Clube, tá? E lembrando, gente, teremos muito provavelmente Neymar no banco também, que, se Deus quiser, vai entrar, vai ganhar minutagem no momento em que o Santos vai estar com a vantagem no placar, e o Neymar vai ajudar a vir sacramentar essa vitória do Santos, que vai torcer para outros resultados, mas que resultados esses que eu entendo muito factíveis para o Santos, tá? O Velo Clube, por sua vez, é um time que costuma ter como base da sua formação tática uma linha de 3 defensores, né, com 4 meio-campistas e 3 atacantes, jogando tanto em casa quanto fora de casa. É uma formação que, em tese, traz um pouquinho mais de intensidade e combatividade para o meio de campo, um pouco mais de intensidade para o ataque, mas que uma vez que passa do meio de campo se torna um sistema um pouco frágil, né? Porque vão ter ali os dois alas ou meias abertos, né, que vão tá fechando essa linha de 4 meio-campistas, e uma vez que o Santos sair para o ataque, né, principalmente nos contra-ataques, vai conseguir. E a gente espera que o Santos possa fazer isso, né? Que os atacantes, os laterais, os meio-campistas do Santos consigam atacar as costas dessa linha de meio de campo do Velo Clube. Mas para isso tem que ter intensidade, tem que ter velocidade. E é muito disso que a gente fala que falta no Santos, principalmente nos meio-campistas do Santos, né? O que a gente está ganhando um pouco com o Gabriel Bom Tempo crescendo no time titular, com o Gabriel Menino também, né, nos jogos em que ele é titular. Então o Santos, tendo intensidade, vai conseguir atacar esses espaços, tanto para conseguir ou atacar pelo corredor ou conseguir fazer a jogada cortando para o meio. O Santos teve outras oportunidades de jogar com equipes neste mesmo formato, mas, de novo, infelizmente não aproveitou as oportunidades pela falta da intensidade na transição, no momento de atacar,
né? De conseguir pegar o meio de campo do adversário, fazendo a transição do meio para a defesa, né? Então eu entendo que tendo Rony, Miguelito, né, que são jogadores rápidos, jogadores que vão tanto para a linha de fundo quanto jogadores que podem cortar pelo meio para que os laterais do Santos possam subir. Tudo bem que não é muito animador de um lado o Mike subindo, mas pelo menos ele é melhor atacando do que defendendo, né? E o Vinícius Lira é uma das especialidades dele, então para abrir corredor, para que ele possa também alçar a bola nas áreas, que inclusive é um bom fundamento dele, né? Então eu espero que o Santos, na hora de atacar, tenha intensidade para trocar passes e conseguir furar a defesa, né, do Velo Clube, mas principalmente na hora de contra-atacar, tenha a velocidade e a qualidade nos passos para fazer essa transição, né, que geralmente são passos ali médios e longos, né, em velocidade, para pegar a defesa do Velo Clube aberta, tá? Então é isso, os peixão. Eu acho que assim, cara, é difícil falar isso, porque isso gera muito debate, mas não tem mais muito que o Vojvoda possa fazer. Essas são as opções, né? O Zé Ivaldo eu fico puto, mas eu tenho que entender, né? O que eu acho talvez um pouco discutível sempre foi essa insistência do Mike no lugar do JP Sherman, mas gente, vocês têm que entender, e já tá rolando esses boatos, ainda não, sabe, não tem nada comprovado, confirmado, mas não é possível que alguém ache normal isso tudo que tá acontecendo nas escalações do Santos. Dá pra ver a infelicidade do Vojvoda em muitos momentos. Na última coletiva, que perguntaram da entrada do Lautaro, sabe o que ele falou? Ele falou, quem que eu tenho pra colocar no lugar? Então é isso. Então saíram esses boatos aí que realmente tá tendo esse conflito até nisso dentro do Santos, e que a diretoria tá caminhando para colocar ali, né, o Vojvoda como culpado e interferindo, e eles estão interferindo nas escalações. Eu realmente não duvido nada, não estou afirmando nada aqui, e independente disso ser verdade ou não, você também olha para o banco, você não tem opções, né? Então é torcer para que o time do Santos entre com a postura que precisa entrar, porque eles já demonstraram que quando eles entram com postura de caba macho, de quem representa o manto, de quem quer ganhar a porra da partida, eles têm intensidade. Não jogou mal contra o Atlético Paranaense, infelizmente perdeu. Poderia ter feito mais? Poderia não ter tido aquele erro no final do Vojvoda? Poderia. Tinha a questão do gramado, mas isso também afeta os dois, mas o Santos jogou melhor, teve chance de virar o jogo, né? E infelizmente a vitória não veio, mas quando o Santos quer se impor, quer dar intensidade, o Santos compete, ainda mais com a torcida a favor. Então me alegra muito ver Miguelito nesse time titular e Gabriel Bom Tempo principalmente, que são meninos da Vila, que estão mudando isso no Santos, que estão dando um pouco mais de intensidade. Ainda o suficiente? Não, mas já dá pra ver a diferença que esses moleques estão fazendo. Então é torcer pra isso, torcer pra uma boa partida do Miguelito, pela uma boa partida do Bom Tempo, até pelo Gabriel Menino, né, do Vini Lira, do Rony, que possa ser decisivo, do Gabigol. Olha o tanto de nomes que nós temos que podem ser decisivos. E ainda tem o Neymar no banco, né? Então dá pra acreditar, e nós temos que acreditar, nós temos que torcer. Jogo importante. E não existe essa, eu prefiro até que o Santos não se classifique, porque, gente, caralho, nosso time, pô, que se classifique. E que venham pelo menos esses reforços que o Santos aparentemente está avançando, que não sejam mais cortinas de fumaça, né? A questão do de Cesare, que parece que avançou, né? A questão do Oliva também, que parece que tá tudo certo com o jogador, mas ainda não com o clube, mas já ouvimos essa história antes, né? Mas tomara que venham, vão ajudar e muito o Santos, o elenco do Santos. Não mudam o patamar do elenco como um todo do Santos, mas não tenham dúvida que mudam o patamar do time titular do Santos, porque suprem duas posições que hoje estão sucateadas no Santos. E são os elos mais fracos, sabe a história da corrente? Que um time, uma empresa, isso serve para muitas coisas. É tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então o Santos ali é uma corrente que tem alguns elos fracos, que é o que traz fragilidade para a corrente. E hoje é a zaga, é o meio de campo principalmente. Com ali o Schmidt e com o Zé Ivaldo, /Baço, /Duarte para essa posição.
né? A gente poderia também falar de quem joga pelo lado esquerdo ali, o Luan Pérez, que não vive seu melhor momento. Mas hoje, principalmente, é essa posição do zagueiro ali pela direita, né? Então vamos esperar, vamos fazer nossa parte, que é torcer. E tenho certeza que se o Santos classificar, isso vai ajudar muito pro momento do Santos e também para essas contratações. Beleza? É isso, seus peixão. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E de hypar, assim vocês nos ajudam bastante, tá? E deixem nos comentários aí as angústias, preocupações e expectativas do jogo de vocês para amanhã. E até palavras boas, para que a gente possa emanar boas energias para esse time que tanto nos faz sofrer, né? Valeu, seus peixão. Um grande abraço.